sempre um prazer, um imenso prazer estar aqui para apresentar mais um programa Cidade em Debate. E mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Inicio o programa enviando um grandioso abraço para Lourdes de Jesus, nossa amiga lá do bairro Marlene Miranda, que é mãe do Jonas, o assistente de produção aqui do nosso programa. Lourdes, um grandioso abraço, felicidade, tudo de bom para você. E envio um outro abraço para o Roncalli, também lá do bairro Marlene Miranda, o GAN da Casa Caboclo Pena Branca, e que é o marido da nossa convidada dessa noite. Então a vocês, felicidade, um grandioso abraço e muito bom dia, muita alegria, muita saúde, tudo de bom para vocês. Meus amigos, no programa de hoje nós vamos falar de festa. Precisamente da 10ª festa de São Cosme e São Damião, festa essa promovida pelo Templo de Umbanda Caboclo Pena Branca, localizado lá no bairro Marlene Miranda. Vejam bem, uma década, 10 anos que esta casa religiosa, que esta casa de Umbanda, promove uma linda festa de São Cosme e São Damião. E para falar para nós sobre essa festa, sobre a trajetória desta festa, sobre esta casa religiosa, esta casa de Umbanda, a nossa amiga e irmã, Mãe Márcia Moreira, que é sacerdotisa da Umbanda e dirigente desta casa. Mãe Márcia, além de sacerdotisa, além de dirigente desta casa, ela é formada em teologia pela Faculdade Derroniana aqui de Taubaté. Então, vamos começar uma deliciosa, tenho certeza que vai ser uma deliciosa conversa com a Mãe Márcia. E eu começo agradecendo Mãe Márcia por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vinda. Mãe Márcia da casa. Sempre está por aqui, nos dá alegria de aparecer por aqui. E mais uma vez, cá está. Muito obrigada por ter vindo e vamos conversar. Claro. Vamos conversar sobre uma série de coisas, mas especialmente sobre a 10ª festa de São Cosme e São Damião, que irá ocorrer no dia 25 de setembro. Atenção, dia 25 de setembro, com início às 13 horas, lá na tenda de Umbanda Caboclo Pena Branca. Mas no final nós vamos dar o serviço direitinho, data, local e assim por diante. Vamos devagarinho, conversando sobre Mãe Márcia primeiro. Mãe Márcia, uma curiosidade, desde quando você é umbandista? Primeiramente, boa noite a todos. Um prazer sempre estar aqui, falar de um tema que nos alegra tanto, né, que é a nossa festa, e também da nossa religião, a espiritualidade que a gente professa, que é a Umbanda, né? A Umbanda me encontrou, eu digo que ela me encontrou aos 16 anos de idade, né? Então eu estou na Umbanda aí há 27 anos. A vida inteira, uma existência. Bastante. E o que é, Mãe Márcia? Vamos considerar que alguém possa não saber, então gostaria que você explicasse, em linhas gerais, evidentemente, né, o que é a Umbanda. Então, a Umbanda é uma religião brasileira, né, anunciada em 1908, em Niterói, por uma manifestação através de um médium de 17 anos que vinha tendo alguns problemas, ora identificado problemas físicos, ora problemas mentais, e passado por médicos na psiquiatria, passado por avaliação neurológica e também por sessões de exorcismo, né, no catolicismo, ele foi orientado a ir a um centro espírita, um centro kardecista, né? E nesse centro, no dia 15 de novembro de 1908, a corrente espiritual, a corrente de médiuns que ali estava, né, para aquela sessão naquele dia, favorece para que a manifestação dele se complete, que todo aquele problema que ele estava tendo, que achavam que era um problema de saúde, acaba sendo uma tentativa de uma manifestação espiritual, e a corrente daquele centro favorece para que
ele tem a manifestação por completa, e a entidade que ele se manifesta se identifica como Caboclo das Sete Encruzilhadas, né? E junto com ela, outros médiuns dessa mesa, com esses médiuns kardecistas, também se manifestam espíritos de caboclos e pretos velhos, e de uma certa forma é anunciada uma religião que vá acolher a esses espíritos para estar fazendo a caridade, estar auxiliando tanto essa espiritualidade que tem necessidade do trabalho e do amparo e do acolhimento, como também das pessoas, principalmente as mais carentes, as que estão às margens da sociedade. Você disse uma religião brasileira, né? Muitos não sabem disso, né? Que a Umbanda nasceu no Brasil. Nasceu no Brasil. Inclusive, em 2012, esse fato de 1908, 15 de novembro, que é a data que a gente comemora o dia do nascimento da Umbanda, é claro que as manifestações já aconteciam. Sim. Né? Desde de quando o Brasil é colonizado, essas manifestações já aconteciam. Mas de uma forma que venha um espírito e comece a organizar, né? A direcionar e a organizar todas essas manifestações, essa forma oficial foi em 1908. Certo. Então, o Caboclo das Sete Encruzilhadas define que Umbanda é a manifestação do espírito para a caridade. Sim. Então, ali ele já define, né, a lei máxima da Umbanda, que é a caridade. A caridade seguidamente, é uma observação material e espiritual. Então, ele diz que é a manifestação do espírito para a caridade, né? Ele não entra em... como é que fala? Detalhes. Não detalha isso. Seguidamente, ele diz, né, que a Umbanda será o local onde, com os mais sábios aprenderemos, com os mais humildes ensinaremos, e a ninguém renegaremos. Sim. Então, é uma religião que vem com o propósito de forte inclusão, né, de todos, tanto encarnados quanto desencarnados. Todos que se proponham a ter esse comprometimento de fazer a caridade. Eu toquei no assunto caridade, tanto do ponto de vista material, quanto do ponto de vista espiritual, porque compreendo que quando uma pessoa vai a uma casa religiosa, vamos falar especialmente de uma casa religiosa umbandista, ela que é o caso que você acabou de citar, da maneira como surgiu a Umbanda, a pessoa foi buscar um socorro espiritual, foi buscar uma ajuda espiritual, acreditava que tinha um mal físico, né? Um mal físico, foi submetida a médicos, a tratamentos, e foi lá que ela encontrou o remédio, que no caso era um remédio espiritual. Então é nesse sentido que me parece que quando falamos em caridade, estamos tanto pensando na caridade material, do ponto de vista do material, de assistir mesmo, quanto do ponto de vista de socorrer, do ponto de vista espiritual. Se a gente for um pouco mais além, né, o Caboclo das Sete Encruzilhadas, quando ele diz que o nome dele, né, quando ele se apresenta como Caboclo das Sete Encruzilhadas, o dirigente que está ali naquele momento da manifestação dele, cuidando daquela manifestação, ele revela, ele vê pela vidência que aquele espírito possui uma característica de roupas sacerdotais católicas, de um frei. E aí ele argumenta com aquele espírito ali, mas você está dizendo que é um caboclo, mas eu estou vendo que você está vestido com roupas de um frei. Sim. E aí ele revela que numa encarnação anterior ele foi um frei jesuíta, sim, Gabriel Malagrida. Sim. Né? Mas que depois ele viveu em terras brasileiras como um índio e que agora ele assumia essa personificação do Caboclo das Sete Encruzilhadas. Então, se a gente for analisar caridade, né, por um jesuíta que passou por uma experiência de jesuíta, que também traz o conhecimento, né,
ele adquiriu um conhecimento enquanto jesuíta e ele não perde esse conhecimento, essa sabedoria com as reencarnações, né? E a gente for definir a caridade dentro desse pensamento de um jesuíta, nós sabemos que caridade vem do latim caritas, né? Mas que foi traduzido por São Jerônimo do grego ágape, que o amor incondicional. Que é o amor, incondicional. Né? Muito bem. Então nós podemos dizer que hoje eu afirmo e vivo muito isso, que Umbanda é a manifestação do espírito para esse amor incondicional. Perfeito, né? Perfeito. Que vai do material a tudo, a pessoa inteira. Ao todo. Inteira, né? Ao todo. Desde uma carência material, como uma carência emocional, uma carência social. Perfeito. Né? Por isso que ela tem esse forte trabalho de incluir, né? Principalmente aqueles que estão à margem. Né? Perfeito, perfeito. Olha que belo ensinamento, gente, né? Mãe Márcia relembrando HP, ou seja, amor incondicional. É difícil alguém trazer este tema assim, de repente. E aí a Umbanda tem a lei máxima, vamos dizer assim, né? Manifestação do espírito para a caridade, e seguidamente, né? Com os mais sábios aprenderemos, com os mais humildes ensinaremos e a ninguém renegaremos. Então são 3 tarefas básicas que nós temos. Sim. Aprender, ensinar e não renegar. E a ninguém renegar. Perfeitamente. É uma trinca, um tríplice princípio, grande desafio para todos nós, né? É um grande desafio para todos nós. Eu disse no princípio que a Mãe Márcia é formada em teologia pela Faculdade Guerroniana. Torna-se inevitável perguntar para ela como ela conviveu ao longo do curso de teologia, como é que foi a estada dela no curso, uma pessoa da Umbanda e estudando teologia. Alguém pode dizer, mas o que tem uma coisa a ver com a outra? A rigor não tem nada a ver, mas talvez na prática tenha alguma coisa a ver. Então vamos deixar para ela responder. Como foi? Teologia sempre foi a minha vontade de estudar, né? Mas sempre com outras questões mais urgentes a realizar. Então, quando eu tive a oportunidade de fazer, eu fiz primeiro um estudo de teologia de Umbanda, um estudo modo à distância, né? Que me fortaleceu, me fundamentou em muitas coisas, e depois fui fazer teologia cristã, né? E a nível de faculdade ou a nível de religiões, a Umbanda ela não é considerada uma religião cristã. Mas sim, isso é uma outra questão. Né? Outro momento. Então, ali na faculdade, eu era a única pagã. Dentro da linguagem deles, né? Da terminologia, né? Eu era a pagã, né, entre eles. E é claro que no começo foi surpresa para eles, né? Eu penso que desde o primeiro momento eu me apresentei como umbandista e alguns professores até, assim, você sabe que tem uma faculdade de teologia de Umbanda de São Paulo, né? Quer dizer, porque você não vai lá, porque você não vai lá. Mas o propósito nosso era realmente de aprender, e por que não aprender com o cristianismo, uma religião que tem a sua história, 2000 anos. Sim. De estudo, de tradição, de tudo que desenvolveu. Mas no decorrer do tempo, a própria classe, os próprios alunos, meus amigos de classe, que 26 hoje padres, né? Só tinha eu e mais uma de mulher na sala. Mas aí a gente foi conquistando e no começo foi difícil entender a linguagem, entender um pouco a doutrina, saber separar, né? Mas foi uma experiência boa, tive uma acolhida ótima. A gente hoje tem muitos laços bem estreitos, a gente se relaciona bastante, tive muitas oportunidades, tive professores assim excelentes que buscavam entender um pouco da Umbanda comigo também na sala, me deram grandes oportunidades de também falar um pouco da religião, né? Foi uma experiência ótima. E a contribuição
do curso de teologia na sua condição de sacerdotisa e de dirigente de casa de Umbanda. A propósito, eu aproveito para perguntar, para você esclarecer para nós, exatamente o que é o termo mãe, né? Então, organizando a pergunta, a contribuição da teologia, a Márcia, a mãe Márcia, né? A mãe Márcia dirigente da casa, de uma casa de Umbanda, e o que é, em linhas gerais, ser mãe. Primeiro, a contribuição pessoal, né? Foi uma questão existencial mesmo que eu encontrei ali, que trouxe grandes frutos para o meu crescimento, para o meu progresso, né? A teologia cristã ela é fortemente dentro das questões morais, né? Das virtudes, da forma como pensar, da antropologia teológica, né? Da formação de uma religião, do estudo teológico de uma religião. Então, tudo isso contribuiu para que a gente também reflita sobre a nossa, né? E possa fundamentar e sistematizar melhor a nossa tradição, que ainda é muito forte, a tradição oral, né? Tem poucos trabalhos ainda fundamentados, sistematizados. Então, de uma certa forma, isso contribuiu por demais, né? Porque a proposta do cristianismo é uma proposta universalista, que é a proposta da Umbanda, né? Ela talvez não se aplica no seu modo geral, né? Mas isso nos ajuda bastante. O fato do termo mãe na Umbanda, né, é um termo sacerdotal, é um nome sacerdotal, né? Que nas religiões de matrizes afros, de maior influência afro, se usa o termo Babalorixá e Alorixá. Equivale, mãe Márcia, guardar as proporções, ao padre. Padre. Seria a proporção de um padre, né? Sim. E que a Umbanda, ela tem a influência africana, né, das religiões afro, mas ela também recebe influências da religião cristã, do kardecismo e de outras religiões. Então a gente não pode afirmar, a gente não vive a Umbanda como só uma religião de matriz afro, né? Ela também recebe essas influências, mas ela tem as outras influências, né? Ela é um encontro, né? De todas essas religiões que se dá no Brasil. E antigamente, a primeira 40 anos primeiros da Umbanda, se usava muito o termo madrinha e padrinho, né? E depois foi mudando de uma forma mais próxima, né? Mais criando efetiva. Uma identidade própria. De mãe e pai, né? Sim. Então, como a religião, a Umbanda, ela trabalha com essa estrutura familiar mesmo, de acolher a todos, de viver, né, naquela coletividade, numa única aldeia, né, numa única família, né? E todos que chegam são carentes, né? Então, é natural de cada um chamar Deus de pai, chamar Nossa Senhora de mãe, chamar um orixá de pai, né? A gente está sempre eternos órfãos, né? Sempre à procura do pai e da mãe. Então esse termo acabou se tornando mais forte dentro da Umbanda. Então é um nome sacerdotal, né? Então eu não sou católica, mas se eu estiver diante de um padre, eu vou tratar ele como um padre. Perfeito. Como também vou tratar o pastor, né? Como pastor. Porque já está reconhecido esse sacerdócio, né? Passa a ser quase que um pronome de tratamento. E né? o nosso caso também, né? Ainda as pessoas têm essa dificuldade, né? Eu vou chamá-la de mãe, né? Mãe é só uma, né? Tem aquela questão, mas quando as pessoas entendem que é o nome sacerdotal, aí essa relação passa a ser tranquila. É uma questão de compreensão mesmo. Sim. Compreensão mesmo, porque eu nunca vou... penso, né? Falando por mim, não vou me referir a um padre que não seja por padre. Independente se você é católico ou não, né? Independente de eu ser católica, não vou me referir
referir a um pastor, não vou me dirigir a um pastor chamando de outra coisa que não seja pastor. Sim. Né? Então, não vou me dirigir a uma sacerdotisa da Umbanda por outro termo que não seja o termo que ela é reconhecida, né? Como mãe e pai. Eu acho que isso é uma questão de compreensão mesmo. E uma outra coisa que é bastante confuso, né, que a gente tenta assim esclarecer bastante, né, é mãe ou pai no santo, né? Mãe ou pai, esse termo no santo é mãe ou pai na espiritualidade e não é mãe e pai de santo, né? Perfeito. Entendeu? Perfeito. Que é uma outra correção também. Isso, é uma correção mesmo. Precisa fazer aliás, precisa ser reiterada todo o tempo. Porque né? aí muda todo o sentido, né? Sim. Se eu sou mãe no santo, né? E eu sou mãe na sua espiritualidade para orientar, para encaminhar, para formar, para educar a sua espiritualidade. Perfeito. Né? E vale lembrar que essa expressão, tudo isso que você disse, remete a algumas sociedades tradicionais africanas, onde tem uma noção de quem é pai de um é pai de todos. Sim. Quem é mãe de um é mãe de todos. Né? Então, quem conhece, embora não sendo da Umbanda, por conhecer um pouquinho das tradições africanas, fica muito fácil de compreender. Compreender, né? Porque é assim que funciona. Quem é pai de um é pai de todos, e quem é mãe de um é mãe de todos. Né? E dentro das conquistas que a Umbanda vem tendo, né, no decorrer da história, né? Agora em 2012 foi reconhecida como religião brasileira, o dia 15 de novembro foi reconhecido como o Dia da Umbanda, né, nacionalmente. Sim. Então, dentro disso daí já está em projeto para que também se reconheça o nome sacerdotal, Sim. Né? Para que a gente possa adotar isso em nossos RGs, Perfeito. Né? Na conta bancária, assim como é de um padre, assim como é de um pastor. Perfeitamente. Para quando a gente chegar no hospital, precisar entrar, a gente também ter os mesmos direitos e a mesma qualidade de identificação como eles têm, o mesmo reconhecimento. Aliás, essa é uma luta antiga de muitos, né? De muitos da Umbanda e também do Candomblé, que não é de hoje, que buscam este reconhecimento mais do que justo, justo e necessário. Sim. E importante. Né? Agora vamos falando um pouquinho, olha, vocês vão aos poucos conheceram a Mãe Márcia, agora vamos falar um pouquinho da casa de Umbanda dela, da tenda de Umbanda Caboclo Pena Branca. Quando ela foi fundada? Ela foi fundada em 2000, 24 de março de 2000. E por quem? Por mim. Eu participava de um grupo, né, que era Umbanda, mas era algo mais doméstico, mais fechado, né? Sempre se reunia na casa de um, na casa de outro, a gente nunca tinha tido... Isso é uma tradição, né? É uma tradição da Umbanda, assim como foi uma tradição do kardecismo, sempre núcleos familiares, né? Depois entre amigos, entre os parentes, depois é que vai se expandindo. Quem ia, participava da sessão era só quem conhecia, né? Que ia por identificação, era dessa forma. Aí em 2000, eu já era nesse grupo, né? Eu assumi como... mãe pequena, que é um cargo que também tem na Umbanda, né? Tinha o Pai no Santo, e já com 7 anos de Umbanda eu já tinha a função de mãe pequena, já exercia esse trabalho dentro da casa, e num determinado momento ele quis parar, né? O Pai no Santo já estava uma idade um pouco avançada, e ele quis parar, e eu dei continuidade. Então ali a gente começou uma nova proposta, né? Uma mente mais jovem, né? Com alguns ideais aí mais formados. E a gente fundou em 24, a data oficial, 24 de março de 2000. Ficamos 7 anos no modo doméstico, né? Se fortalecendo, na minha casa, se fortalecendo. Né? No rancho da minha casa, propriamente. E até a gente ter a condição realmente de construir um espaço adequado e onde a gente se construiu no Marlene Miranda. Em 2007 a gente já mudou para o Marlene Miranda, numa sede própria, num local adequado. Bom, aqui vale lembrar aquela máxima, né, que cabe em qualquer religião. Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Verdade. Não é verdade? E não o contrário. E não o contrário. Então, veja bem,
quem era o dirigente da casa, com o passar do tempo, foi envelhecendo, ficando cansado. Não porque envelheceu, mas o cansaço vem, né, de uma maneira ou de outra, com o tempo vem mesmo. Né? Mas a espiritualidade, que é sábia, né, já vem preparando também. Sim. Quem vai dar continuidade, e assim tem sido desde que o mundo é mundo. Né, até porque o sacerdócio dentro da Umbanda ele é adquirido realmente com o tempo, com o trabalho. Né? Ele não é... No início ele tentou fazer a formação do sacerdócio com a herança, né? O pai formando o filho carnal. Sim. Né? Mas isso não deu continuidade, né? Porque hoje a gente vive já... Há tempos a gente já está vivendo uma realidade em que às vezes a família, cada um da família é de uma... Não é porque é da família religioso, que vai dar continuidade, né? Então, o sacerdócio hoje ele é indicado pela espiritualidade, ninguém se autodenomina sacerdote, né? E ninguém se forma um sacerdote, e ele é indicado pela espiritualidade, geralmente a espiritualidade mentora da casa, né? Então, ele tem aquela formação, né? Eu fui indicada aos 23 anos, mas tem todo um período de formação, tem todo um período de trabalho, de amadurecimento pessoal também, né? Até chegar o momento de assumir e dar continuidade. Perfeito, perfeito. Além dos trabalhos evidentemente religiosos, a casa também presta trabalhos assistenciais? Sim, dentro da possibilidade de voluntários que a gente tem na casa, a gente faz os trabalhos assistenciais. De modo temporário, a gente ainda não tem trabalhos fixos, né? Porque todos trabalham, todos Sim. têm as suas atividades, realmente ainda não tem essa condição. Mas temporariamente a gente realiza alguns trabalhos assistenciais, né? Dentro das possibilidades. Dentro das possibilidades e do tempo de voluntário de cada um. Sobretudo de disponibilidade de tempo de cada um, não é verdade? E não poderia deixar de falar, de perguntar para a mãe Márcia também sobre a escola de Corimba. Já me perguntaram, eu não sou um especialista, dei uma explicação dentro da minha compreensão, mas hoje nós estamos aqui com a oportunidade de mãe Márcia explicar exatamente para nós o que é uma escola de Corimba. Então, a Corimba é o termo que a gente usa, né, na Umbanda, que é a musicalidade, né? Então, a Corimba é o grupo que compõe a sustentação da música e do toque no instrumento que é o tambor, que é o atabaque. Né? Então a escola ela tem essa proposta de formar as pessoas para que possam cantar e tocar dentro da musicalidade que a Umbanda oferece. Até porque toda a nossa ritualística ela é musical, né? Sim. A musicalidade é muito presente na nossa ritualística. Então a escola a proposta dela é dar essa formação às pessoas que queiram sustentar para suas casas uma corimba com bom toque, com uma boa qualidade de... E além disso, você ainda cria... vai renovando, né? Vai renovando o quadro, porque não é uma questão de substituição pela substituição, não é isso. Mas ela acabou de dizer que fundou a casa, tinha 20 e poucos anos. Daqui a pouco ela vai ter 50, daqui a pouco ela vai ter 70. Que deixar também. Né? Então é preciso pensar nisso também, né? Outra coisa interessante, né, que acontece, que hoje já é presente na Umbanda, o tambor era algo que alguém começava a tocar, né? E ali, às vezes, movido por uma espiritualidade, e começava a tocar, mas chegava na hora de ensinar, não conseguia ensinar alguém. Sim. Né? Porque não tinha desenvolvido a técnica, né? Um método de ensino. Então, já existe várias escolas em São Paulo que já desenvolveram esses métodos, né? O Ogan da Casa, o professor Roncalli, estudou numa escola em São Paulo, se formou, trouxe esse método e hoje ele aplica isso na formação dos seus alunos na escola. Então, além disso, ele desenvolveu um método em formas de vídeos, em que ele dá suporte para casas irmãs que a gente tem fora do estado de São Paulo. Então, para diminuir as distâncias, ele manda
o material em vídeo, Sim. né? Os alunos vão ali estudando, treinando, grava para ele, manda para ele, já está corrigindo, né? De tempo em tempo a gente se encontra pessoalmente para dar os ajustes, né? E assim, queira ou não, está difundindo melhor esse conhecimento para que outros também aprendam sobre essa musicalidade. Fica claro, então, que não é tão só intuição. Né? Não é tão só intuição. É claro que a intuição é um fator importantíssimo. Ajuda. Mas é muita transpiração, né? Tem que aprender e repetir, e buscar, e tentar compreender, e trocar informações, e até chegar à sofisticação de criar um método próprio. Como também é o próprio umbandista, né? Ser umbandista não é simplesmente vivenciar a religião, né? Mas é entender ela, ter o conteúdo dela, estudar, né? Saber das coisas. Então não é só ir lá e simplesmente vivenciar sem saber o que está acontecendo, sem saber o que está fazendo, né? Então existe hoje um estudo, uma formação dessas pessoas até antes, para que elas conheçam a Umbanda antes de se tornarem umbandistas, né? Para realmente entrar e saber o que é e o que está fazendo. Sim. Eu acho até que esse princípio, Mãe Márcia, pode ser estendido a outras religiões também. Né? Você primeiro precisa saber, conhecer. Bom, é isso que eu quero, porque senão fica aquela coisa que eu entro e saio, vou, não é isso, não é aquilo, não é aquilo outro. Então, acho que poderia ser eliminado se a pessoa tivesse o cuidado de conhecer, de conhecer um pouco. Com certeza. Se você quer enviar perguntas aqui para a Mãe Márcia, aproveita, tá? O nosso WhatsApp é 991 75 85 12. Repetindo, 991 91 75 85 12. E agora vamos falar da 10ª festa de São Cosme e São Damião, que traz um slogan, eu estou chamando de slogan, mas se não for, Mãe Márcia, por favor, me corrija, muito bacana. Hoje tem alegria. Oxalá nos uniu. Aliás, está inclusive na camiseta. Eu peço aos nossos amigos da técnica, se possível. Aí, tá aí, ó. Hoje tem alegria, Oxalá nos uniu. É o convite. Eu vou ler para vocês, porque talvez não dê para ler. O Templo de Umbanda, Caboclo Pena Branca, tem a honra de convidá-lo para participar da 10ª festa de São Cosme e São Damião. Dia 25 de setembro de 2016, com início às 13 horas, sendo que às 15 horas ocorrerá a bênção solene. O Templo de Umbanda, Caboclo Pena Branca, fica na Rua 5, número 158, no bairro Marlene Miranda, em Taubaté. A Mãe Márcia assina o convite e salienta que conta com a presença de todos nós e de nossas famílias. Então agora vamos conversar com ela, especialmente sobre a festa. 10 anos, um marco, né? Um senhor marco. Atravessar 10 anos promovendo uma festa para crianças, festa com distribuição farta de doces, é algo muito sério. E eu começo perguntando para a Mãe Márcia, ou pedindo a ela que faça um balanço da trajetória desses 10 anos. Eu conheço um pouquinho dessa trajetória, mas eu tenho certeza que você vai gostar de ouvir dela mesma. Como foi o começo, Mãe Márcia, e a trajetória até chegar a comemorar este ano uma década? Eu tenho um contato com esse rito, né, com essa comemoração de Cosme e Damião, quando eu entro para a Umbanda, embora tivesse visto, né, quando criança, algumas pessoas distribuindo doce, mas aquela coisa de criança, o que é, né, vamos pegar o doce e não sabe muito bem o que é. Então, quando eu entrei para a Umbanda, que eu já vivenciei no primeiro ano o momento da festa, né, algo assim bem restrito ao grupo, né, aquela Umbanda mais doméstica, né, que a gente vivia, ali a gente já começa com a ideia de que é tão bom aquele momento, né, e a gente quer distribuir aquilo para outras crianças. Expandir. Né? Quer expandir.
E eu gosto muito de doce, né? Eu sou muito formiga. Bom, todo mundo tá vendo, né? Todo mundo tá vendo que eu gosto. E eu ficava imaginando, né? Aquelas crianças, de repente, em bairros mais afastados, sem dinheiro, né? Que devem ter vontade de comer doce e não tem ali, né? Naquele momento. Então, a gente começou a fazer os saquinhos, né? E começamos com 30 saquinhos. Foi não posso dizer, meu primeiro momento, minha primeira experiência, né? E a gente escolheu um bairro rural para distribuir esses doces, e nos outros anos a gente foi repetindo e foi aumentando, né? Mas aí a gente foi observando que distribuir esses doces aleatoriamente, como a gente fazia, começou a ficar preocupante diante de uma cena que eu vivenciei, que foi num bairro que a gente parou para distribuir o doce. Estava eu e mais uma pessoa, e eu fui chegando perto das crianças que estavam saindo e oferecendo o doce, né? E uma mãe veio muito ríspida, xingando a criança, e a criança, colocando o suspiro na boca, né, levou aquele tapa, além do xingo ali verbal, né, e jogou o doce no chão. A mulher não xingou a gente, mas xingou propriamente a criança. Por ter pego o doce? Por ter pego o doce. E aí eu fiquei triste, porque cuidado daquela criança, né? A gente tinha boa intenção, a criança estava recebendo aquilo muito bem, mas de repente a preocupação da mãe, né, da gente... Mas por ter sido, né, doado pelo pessoal da Umbanda? Daí a gente percebeu que tinha essa questão do preconceito religioso, né? E aí a gente começou no próximo ano a gente organizou para fazer com as crianças ali do Residencial Santo Antônio, que era onde funcionava o terreiro. Fizemos no salão de festas e distribuímos os convites ali em volta, né, para que realmente pudessem as crianças que realmente pudessem pegar esses doces, né? Mas ali no residencial as crianças não são tão carentes, né, embora foi feita uma festa bacana com eles ali. E aí eu já estou no período que eu estou em obra, né, no Marlene Miranda, já estou com planejamento e já em obra com a construção do terreiro. E aí a gente começou, no seguinte, a gente pediu autorização na escola, né, distribuiu esses doces na escola. Do próprio Marlene. Do próprio Marlene Miranda. E no primeiro ano que a gente já estava instalado ali no bairro, a gente já fez essa festa na rua, né? Então, só que fizemos de um modo diferente. A gente anunciou o dia da festa, e a gente faz isso até hoje. Anunciou o dia da festa, e uma semana antes a gente sai de porta em porta, batendo de casa em casa, e convidando toda a família a participar da festa. Certo. Né? E ali distribui as senhas para organizar a questão da distribuição dos saquinhos de doce. Então, muita gente não é da religião, não aceita a religião, tem as suas questões, né? Agradece, eu não quero, não sou sou de outra religião, sim, muito obrigado. As pessoas, no geral, são muito bem educadas. Mas aí a gente já fica aquele aviso, né? Para não deixar a criança, então, ir. Tá, porque ela vai ver as outras comendo doce. Para não ver as outras comendo doce. É claro que sempre tem as crianças que escapam, chegam lá sem senhas, recebem doce do mesmo jeito. Mas a gente organizou de uma forma que quem realmente vai à festa, vai porque quer participar. E a distribuição dos doces, da senha para a família inteira. A gente entende que também adulto gosta de doce, né? Obrigado. Então é distribuído para todo mundo, né? Então todos que vão comem doce e se deliciam da pipoca, do guaraná, do bolo, tudo que tiver ali à vontade. De certa forma, a mãe Márcia já respondeu aqui uma pergunta que eu ia fazer. O envolvimento da comunidade do bairro com o evento. Você já disse que é bem recebida. Somos. Desde o primeiro momento, claro que inicialmente, né, um centro de Umbanda já se associa de forma pejorativa. É um desconhecimento, né, que você tem, né? Ficaram meio assim, né? Então, é claro que a primeira festa não teve a participação, né, o número de participação como a gente tem hoje, né? Mas aos poucos ali, trabalhando com o bairro,
e um vai contando para o outro, né? E aí a gente foi construindo uma outra imagem na cabeça deles, né? E foi deixando, e foi trabalhando de forma livre, né? O terreiro fica, o templo fica decorado, né? A imagem de São Cosme e Damião fica lá dentro, na parte religiosa, mas os doces são distribuídos lá fora. Então fica muito livre para quem quer conhecer, para quem quer entrar ou quem não quer entrar. Né? Isso é muito livre. Mas geralmente as pessoas entram até por curiosidade, né? Sim. E a maioria se surpreende, porque tinha realmente uma outra imagem da Umbanda e tal. E é o trabalho que a gente faz trabalhando nesse tema. Hoje tem alegria, né? Trabalhando com alegria, trabalhando com amor, mas principalmente com a esperança, né? De deixar uma memória, uma lembrança boa para essas crianças, de um dia de brincadeira, de um dia de alegria, de um dia de doces, né? Num terreiro de Umbanda. E um dia de união, porque Oxalá nos uniu. Para que, né? E essa é a nossa esperança, para que no futuro, né? Quando essa criança encontrar com o preconceito, né? Ela possa ter o discernimento, ter uma boa lembrança e assim... Ajudar a combater. Ajudar a combater. O mas calma aí, isso não é assim. Não foi isso que eu vivi quando eu era criança. Não é isso que eu lembro, né? Exatamente. Então, essa é a nossa proposta, é a esperança, é a sementinha que a gente planta cada ano nessa esperança. Né? Bom, a sementinha que se planta a cada ano, a gente pode saber se essa sementinha vem germinando ou não, pelo que ela mesma disse, que ela começou com 30 saquinhos de doce e hoje são 4.000. Aí está a resposta da semeadura, né? E sobretudo da colheita. Sim. Né? E um detalhe, né? A festa no geral, os doces, o bolo, né? Que a gente tem um momento lá da benção do bolo. Vamos falar. O guaraná, a pipoca que é distribuída durante a festa toda, o algodão doce, os brinquedos, a gente monta cama elástica, piscina de bolinha para as crianças terem uma tarde ali de brincadeira. Tudo isso é doado. Isso que eu ia perguntar, quem são os apoiadores? A gente não aceita, né? Já é uma filosofia da casa, é uma orientação do próprio mentor, Caboclo Pena Branca, e nós não aceitamos dinheiro, né? Nós aceitamos as doações. Espécie. Né? Então, porque existe aquela questão também da pessoa, eu quero doar, então ela também se comprometer e ela também se envolver. Ela ir lá e comprar o doce, né? Ela ir lá e também se envolver com esse momento da festa. E a gente, graças a Deus, tem tido todos esses anos pessoas que acreditam no nosso trabalho, que nos apoiam, e graças a Deus, todo ano nós temos doce, sempre sobra, depois é levado para outras instituições, né? A gente distribui ainda para outras instituições. Amigos, sabe, levam para casa. Sim, também. Eu, por exemplo. A gente traz aqui para o pessoal, né? Eu, por exemplo. 4.000 saquinhos. Já arrecadou tudo ou ainda falta arrecadar uma parte? Já estamos aí. Atingiu a meta? Já atingimos a meta. Mas claro, e se alguém quiser ainda doar? É bem-vindo. Ainda pode doar? É bem-vindo, pode doar. E leva aonde? No próprio terreno? No próprio templo. Então vamos repetir o endereço. Por gentileza, eu peço aos nossos operadores que, se puderem, ponham novamente o convite aí na telinha, mas eu vou falando desde já. Templo de Umbanda Caboclo Pena Branca. Ele fica... chegou. O convite da 10ª Festa de São Cosme e São Damião, que tem um slogan lindíssimo. Hoje tem alegria, Oxalá nos uniu. A festa será no dia 25 de setembro de 2016, com início às 13 horas, sendo que às 15 horas ocorrerá a bênção solene. O endereço é Rua 5, número 158, bairro Marlene Miranda, em Taubaté. Inclusive, a Mãe Márcia disponibilizou aqui um telefone. Posso falar, Mãe Márcia? 99118-5000. Novamente, 99118-5000. Ela, ok, Dimas e Jonas, muito obrigada.
Ela disse que já atingiu a meta dos 4.000 saquinhos, mas também disse que se alguém quiser doar doces para a criançada, é bem-vindo. O endereço, não custa repetir, Rua 5, número 158, no bairro Marlene Miranda, ou ligue para a mãe Márcia e ela dará a orientação. O número é 991 18 50 00. Mãe Márcia, a bênção solene que ocorrerá às 15 horas. Por favor, fale para nós sobre isso. Tem um momento do bolo, né? Um bolo que a gente confecciona lá, é montado lá no terreiro, no templo. E nessa bênção a gente convida outros sacerdotes de outras religiões para estar presente, né, na festa. E no momento da bênção, para que cada um, dentro da sua fé, possa trazer uma palavra de amor, de fé a todos que estão ali. Então é um momento também da gente vivenciar a paz, a harmonia, né? A relação que as religiões podem ter e devem ter, né? E ao respeito a todas elas. Então ali a gente transmite, né, esse respeito e esse momento de bênção que vem de mais variadas formas, mas todas certamente para o bem, para o amor, para um dia de alegria, que é o nosso. Este bolo, que é enorme, viu, gente? É enorme e lindo. Ele é feito na própria casa? Sim, a massa é confeccionada na padaria, né? A padaria entrega as formas e ele é montado lá no dia. Também doação? Também doação. É um bolo que tem o tamanho de uma porta, né? Sim. Para mais. Para mais, né? Então todo este bolo também é material de doação. Tudo que é trabalhado e distribuído na festa tudo é de doação. Tá bom. É de doação. E só lembrando que o Oxalá nos uniu, esse lema, né? Porque existem outras casas que nós chamamos de irmãs, a gente vive uma irmandade. Existem outras casas que também fazem a festa, inclusive usam o mesmo slogan, a mesma camiseta que a gente usa, né? A gente faz uma camiseta para essas coisas. É uma corrente, casas. Né? É uma corrente. É uma corrente. Então, teve no dia 10 de setembro, sábado passado, em Campos do Jordão, que é uma casa irmã, né? Na casa do Caboclo Flecha Dourada. E no dia 8 de outubro vai ser a festa no Caboclo Cipó, que é uma casa de umbanda ali na Gurilante. Sim. Né, com a dirigente, a mãe Suzana, que também vai estar com o tema Hoje Tem Alegria. Então o Oxalá nos uniu também, ele representa isso, né, essa irmandade que a gente tem entre essas casas, que aqui no Vale são essas duas, mas temos também casas irmãs no Sul, no Rio de Janeiro, em Recife, em Goiânia, né? Temos aí 11 casas em que o Oxalá nos une. E os excedentes desse doce, que sempre acontece na nossa festa, também vai dando suporte para essas outras casas. Unidos na fé e, inclusive, no doce. No doce, na alegria também. Na alegria, no doce e na fé. Eu observei o ano passado, estive lá com o maior carinho, com o maior prazer. Preciso registrar, fui maravilhosamente bem recebida por todos, e todos sabem, inclusive, que sou de uma outra religião, mas sou, acima de tudo, irmã. Com certeza. Sou, acima de tudo e, sobretudo, irmã. Quem são os religiosos? Não precisa citar o nome, mas as casas, as religiões, Mãe Márcia, que costumam participar deste momento encantador, que é um momento que é feita a bênção ao bolo e depois distribuído. Aliás, diga-se de passagem, o ano passado a bênção foi tão abençoada que na hora choveu. Choveu, né? Tinha uma seca. Isso. Pedindo chuva. E entendemos que aquela chuva foi a bênção em dobro, né? Quais são os religiosos, ou de quais religiões, não precisa citar o nome se não desejar, mas que costumam comparecer e que compreendem esta proposta maravilhosa de irmandade, de religiosidade no sentido amplo da palavra?
Nós temos o que já considerado irmãos mesmo, né? Porque é o que eu falo, né? Foi a segunda vez, já é da casa, já é irmão. Obrigado. Então temos o kardecismo, né? Que sempre está presente com a gente. A religião do Santo Daime. A igreja Crescendo em Cristo, uma religião neopentecostal, que faz, inclusive, tem uma participação maravilhosa conosco. Outras casas de Umbanda, né? São só essas que até hoje que participaram. Eu acho que isso tudo que foi dito aqui até agora são conquistas. São conquistas. Tudo que foi dito. E este momento, eu não sei se eu posso dizer ápice. Creio que sim, porque é a bênção do bolo que nós vamos comer. Vamos comer juntos, né? É a conquista da conquista. Né? Eu vi o ano passado pessoas de todas as religiões, de todas não, mas de muitas religiões, e todas emocionadas, dando a sua fala, breve, mas com coração. Eu não vi nada decorado, não vi nada bolado antes, nada. Coisa saída do coração, coisa saída de irmãos para irmãos. Achei muito lindo, e tudo que a mãe Márcia disse até agora são conquistas. Começou com 30 saquinhos, hoje são 4.000 saquinhos, mas eu acho que a grande conquista é ela levar paz, levar proposta de paz, proposta de irmandade, proposta de comunhão, proposta de que podemos viver e devemos viver bem juntos, independentemente das nossas religiões. Eu parabenizo a mãe Márcia, parabenizo a casa, o templo de Umbanda Caboclo Pena Branca, toda a família desta casa, toda a família Umbanda Caboclo Pena Branca, e me sinto honrada e agradecida pelo convite recebido ano passado, recebido este ano, para ir lá comer doce, participar das brincadeiras e tudo mais que tiver por lá, com o maior prazer do mundo. Mãe Márcia, nós estamos aproximando do término do nosso programa. A conversa, quando é boa, acaba logo, né? Faltam apenas 5 minutos. Eu gostaria que Mãe Márcia deixasse uma mensagem e renovasse o convite para o evento do dia 25 de setembro. Por favor. Primeiramente, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, né? A TV Cidade, que sempre nos apoia, sempre acreditou no nosso trabalho desde o primeiro momento. Aos trabalhadores da Casa Pena Branca, aos filhos de fé, aos filhos da Umbanda, aos filhos do coração, aos filhos de santo, aos filhos do coração, a todos que se envolvem por esse trabalho e se envolvem e participam e se tornam crianças, perdem o medo de ser feliz, brincam, se divertem, sorriem, comem muito doce, depois todo mundo entra numa dieta e tanto, mas supera os próprios limites físicos, porque a exigência física é grande, né? Então, a todas essas pessoas, né, essa festa, se a gente está no 10º ano dela, 10º ano, é porque nós não estamos sozinhos e a espiritualidade nos abençoa, né? Agradecemos a oportunidade de estar conseguindo corresponder, né, de mostrar que o trabalho, quando é feito em grupo, quando ele é feito de maneira pura, que é essa proposta, ele dá certo, né? E agradecer principalmente as crianças, né? Elas que nos inspiram, elas que nos motivam, elas que nos abençoam com suas alegrias, com suas puras e com suas esperanças. E é por elas que a gente trabalha com responsabilidade naquele bairro, porque nós não somos só uma casa de Umbanda ali, né? Aquele bairro, nós temos amor por eles, nós vivemos ali, nossas famílias estão ali, e por aquela comunidade a gente trabalha com responsabilidade
e proporciona sempre momentos para eles de que é possível viver na diversidade, mas com igualdade, com fraternidade e com paz. Tanto em diferenças sociais ou religiosas que existem, mas é possível viver a paz e viver a fraternidade. Então, a todos, desde já convido para participar. Aqueles que quiserem contribuir, podem contribuir sim, aceito de todo o coração, aceitamos de todo o coração. Tudo o que é excedente é distribuído para outras casas, como também para outras instituições, né? No final, a gente tem um prazo até para entregar esses doces e a gente, graças a Deus, consegue distribuir eles até mais longe do território do Marlene Miranda. E então, todos que quiserem doar, a todos que quiserem ajudar, a todos que quiserem de alguma forma, tem uma brincadeira, tenho algo para levar para as crianças, alguma interação para fazer com as crianças na tarde, venham trazer suas propostas, né? E tragam suas famílias para conhecer, tragam as suas crianças para conhecer o trabalho e para vivenciar toda essa espiritualidade. Essa festa, embora seja promovida pela religião, por religiosos da Umbanda, mas ali nós expressamos uma espiritualidade universal, que é a espiritualidade da alegria. Muito obrigada. Tá aí, gente, acho que não precisa dizer mais nada. Eu agradeço a mãe Márcia, agradeço todos do Templo de Umbanda Caboclo Pena Branca por nos proporcionarem esta linda festa. Há 10 anos nos proporcionarem esta comunhão. Muito obrigada, mãe Márcia. Obrigada, felicidade, sucesso. E a você, muito obrigada pela sua companhia. E a semana que vem estaremos de volta. Bom final de semana, desde já.